Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, tomara que esse vídeo dê para gravar. O anterior aí, houve vários probleminhas técnicos aqui, mas estamos aí, tomara que dê certo esse. A gente está corrigindo o Enem de 2019, segunda aplicação, vale lembrar que as playlists das resoluções da primeira aplicação já estão completas, então vocês podem olhar lá também, que vai estar ajudando bastante vocês aí nos estudos, tá bom? A gente está resolvendo a segunda aplicação para ajudar vocês nessa semana de revisão também para o Enem, tá certo? Mas fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque agora é semana de revisar, então vai dar tudo certo, tá bom? O INEP também, esqueci de avisar, o INEP também já postou o cartão de confirmação, então não deixe de acompanhar lá nos sites oficiais, viu? Cartão de confirmação de inscrição, para vocês olharem aí qual é o local de prova de vocês, viu, galerinha? Fiquem atentos aí também, beleza? Então tá, vamos lá, vamos revisar, vamos aí para mais uma questão do Enem, tá bom? Como eu disse, o Enem de 2019, segunda aplicação, que a gente está resolvendo aí a segunda aplicação, fazendo resolução da segunda aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 17. A questão 17, ela tem dois textos, né? Ela tem o texto 1 e o texto 2, aqui no caso, é sobre transgênicos, né? Olha só. Aí, o texto 1 descreve o seguinte: a introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade a sérios riscos, como a perda ou alteração do patrimônio genético de nossas plantas e sementes e o aumento dramático no uso de agrotóxicos. Além disso, ela torna a agricultura e os agricultores reféns de poucas empresas que detêm a tecnologia e põem em risco a saúde de agricultores e consumidores. O Greenpeace, né, defende um modelo de agricultura baseado na biodiversidade agrícola e que não se utilize de produtos tóxicos, por entender que só assim teremos agricultura para sempre. O texto 2, ele descreve o seguinte: os alimentos geneticamente modificados disponíveis no mercado internacional não representam um risco à saúde maior do que apresentado por alimentos obtidos através de técnicas tradicionais de cruzamento agrícola. Essa é a posição de entidades como a Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e para Agricultura, FAO. O Comissário Europeu para Pesquisa, Inovação e Ciência e várias das principais academias de ciência do mundo. A OMS diz que até hoje não foi encontrado nenhum caso de efeito sobre a saúde resultante do consumo de alimentos geneticamente modificados, GM, entre a população dos países em que eles foram aprovados. Beleza. Aí a questão descreve o seguinte: os textos tratam uma temática bastante discutida na atualidade. No que se refere às posições defendidas, os dois textos o quê, né? A. Revelam preocupações quanto ao cultivo de alimentos geneticamente modificados. B. Destacam os riscos à saúde causados por alimentos geneticamente modificados. C. Divergem sobre a segurança do consumo de alimentos geneticamente modificados. D. Alertam para a necessidade de mais estudos sobre sementes modificadas geneticamente, ou discordam quanto à validade de pesquisas sobre a produção de alimentos geneticamente modificados. Qual seria aí no caso, né? Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Porque, né? Isso mesmo, exatamente, eles divergem, né? Divergem sobre a segurança do consumo de alimentos geneticamente modificados. Por quê, né? Aqui no caso, por que eles divergem? Entram em contradição, em diferença. Aqui no caso, se a gente for analisar o texto 1, aqui no caso, né, a expressão divergir é em separa-se uma coisa da outra, uma coisa está separada da outra. Por quê? Enquanto no texto 1, se a gente for analisar, olha só, diverge sobre a segurança do consumo de alimentos geneticamente modificados. O texto 1, né, eles estão separados, uma coisa da outra. O texto 1 está aqui, no caso, separado do texto 2, né, está diferente. Olha só,
O texto 1, ele vai tratar aí, né, olha só, introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade a sérios riscos, né, a perda de alteração do patrimônio genético, sementes, o aumento dramático do uso de agrotóxicos, né, além disso, torna a agricultura refém de poucas empresas, baseado em biodiversidade agrícola que não se utilize produtos tóxicos, tende a entender, por entender, né, que só assim teremos agricultura para sempre. Se a gente for analisar o texto 1, o que ele vai trazer? Se a gente for analisar, olha só, o texto 1 ele vem trazer que a introdução de transgênicos na natureza expõe a nossa biodiversidade a sérios riscos, né? A preocupação dele aqui é como a perda do patrimônio genético de nossas plantas, né? Ele está preocupado aí com a perda do patrimônio genético. E também ele descreve que os transgênicos, né, a introdução aqui de alimentos transgênicos, né, a introdução de transgênicos por si, né, ele vai trazer aí sérios riscos. Ao contrário do texto 2, olha só o que o texto 2 vem trazer. Os alimentos geneticamente modificados disponíveis no mercado internacional não apresentam risco à saúde. Aqui no caso, né, maior do que apresentados por alimentos obtidos através de técnicas tradicionais de cruzamento agrícola. Então, o que ele quer dizer? Que não apresenta risco à saúde, né? E aqui no texto 2, ele ainda descreve que a OMS, que diz que até hoje não foi encontrado nenhum caso de efeito sobre a saúde, né, através do uso aí de alimentos geneticamente modificados, que seriam aqui no caso, né, esses alimentos transgênicos. Então, gente, aqui no caso, voltando, houve um probleminha, mas vamos tentar de novo. Aqui no caso, eles vão divergir, né? Se a gente for analisar, o texto 1, ele discorda, ele alerta um perigo, né? A introdução de transgênicos na natureza expõe a nossa biodiversidade a sérios riscos. O texto 2, ele diz exatamente o contrário, né? Que os alimentos geneticamente modificados aí não apresentam risco à saúde. Então, olha a diferença, né? Essa questão é pura interpretação, né? Você teria que ler os dois textos para examinar, aqui no caso, o ponto de vista dos dois textos, aqui no caso de ambos, e você vai analisar os textos, ambos são diferentes, eles vão se divergir, vão separar aqui no caso, né? Um vai ser, aqui no caso, diferente do outro, né? Está dizendo exatamente o contrário do outro. Então, por isso que vai ser divergir. Divergem sobre segurança do consumo de alimentos geneticamente modificados. O texto 2 não, o texto 2, ele não está indo contra, ele pelo contrário, ele relata que os alimentos geneticamente modificados aqui não representam risco à saúde, né? Uma posição, ele destaca a posição da OMS em relação a isso, né? A OMS diz que até hoje não foi encontrado nenhum caso de efeito sobre a saúde. Enquanto o texto 1, ele destaca que a introdução de transgênicos na natureza, né, vai expor aí sérios riscos, né? E também a perda do patrimônio genético das plantas, né? Aqui no caso, detém a tecnologia e põe em risco a saúde dos agricultores e consumidores. Olha a diferença, né? Ambos os textos são diferentes. Enquanto um é contra, o outro é a favor. Então, por isso que vão divergir. Por isso que divergem sobre a segurança do consumo aí de alimentos geneticamente modificados. Por isso aqui no caso que vai se tratar da letra C, beleza? Olha só por que não são as outras, né? Revelam preocupações quanto ao cultivo de alimentos? Revelam? Não. O texto 2 revela preocupação? Não. Pelo contrário, ele defende o uso, aqui no caso, de alimentos geneticamente modificados. Então, não ambos os textos vão revelar, não, preocupações, não. B. Destacam risco à saúde, mesma coisa que a destacam riscos à saúde? Não, o texto 2, pelo contrário, ele defende, né? Ele relata que a OMS também diz que não tem problemas aqui ao uso de alimentos geneticamente modificados. Então, também, ambos os textos não vão destacar risco à saúde. O texto 2 não destaca, pelo contrário, né? D. Alerta a necessidade de mais estudos? Não, né? De sementes alertam para a necessidade de mais estudos sobre sementes modificadas geneticamente. Alertam para a necessidade de mais estudos? Não, eles não alertam. Aqui no caso do texto 2, não alerta para a necessidade de mais estudos. Você poderia ficar na dúvida porque o texto 1 ele está dizendo que, né, aqui no caso,
O uso de alimentos, a introdução de transgênicos expõe risco à saúde, mas ambos não alertam a necessidade de mais estudos. O texto 2, ele já, como eu disse, ele já revela aqui que não tem problema, inclusive ele até expõe a OMS, né, aqui no caso, dizendo que não há problema a introdução de alimentos geneticamente modificados, né, que entre a população e esse país que eles foram aprovados. Então, não alerta a necessidade de mais estudos sobre sementes modificadas geneticamente, não. O texto 2 não relata isso. Discordam quanto à validade de pesquisa, mesma coisa, discordam quanto à validade de pesquisa sobre produção de alimentos geneticamente modificados? Não. Ambos discordam? Não, só o texto 1 discorda. Então, o que ambos estão relacionados, né? Os textos tratam. Então, olha a pergunta. Os textos, você tem que analisar ambos. Você tem que ler, aqui no caso, o que ambos estão trazendo, né? Você tem que ler um por um e analisar. Aqui no caso, os textos, né, tratam de uma temática bastante discutida, tá? No que se refere a posições defendidas dos textos. Lembra de redação, argumentação, defesa de ponto de vista? Então, o que ambos os textos defendem? O 1 é contra, né? O texto 1, ele traz que há um perigo o uso de introdução de transgênicos. O texto 2, não. Ele já defende o uso de alimentos geneticamente modificados. Ele traz a questão aqui, né, como argumento, a defesa da OMS, que diz que não tem problema em relação aqui ao uso de alimentos geneticamente modificados, né? Olha só, a OMS diz que até hoje não foi encontrado nenhum caso de efeito sobre a saúde resultante do consumo de alimento geneticamente modificado. Então, reparem a diferença. O que está acontecendo entre ambos? Divergindo, ambos divergem aqui. Eles estão separados, né? Um defende, o outro não. Um é a favor e o outro não. Então, eles divergem sobre a segurança do consumo de alimentos geneticamente modificados. Por quê? Sobre a segurança. O segundo, ele defende a segurança, ele destaca que são seguros, né, a introdução de alimentos geneticamente modificados. O texto 1, não. Ele descreve que expõe risco à saúde. Então, ambos estão divergindo aí os pontos de vista, tá certo? Por isso que vai se tratar da letra C. Divergem sobre a segurança do consumo de alimentos geneticamente modificados, tá certo? Bom, espero que vocês também tenham acertado, né? Não deixe de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Vejo vocês nas próximas questões de linguagens. Bons estudos para vocês e até a próxima!